Olá, amigos. Eu sou Alexandre Morales, diretor dos Sindicatos Bancários de Bauru Região, e esse é o podcast Sem Sistema, o podcast do bancário. Nessa semana, o impacto físico e emocional no trabalhador do Bradesco quando a agência fecha. Vale a pena conferir. Tonon, o que acontece, né? O tema do programa é esse. A gente vai discutir os impactos, né, na vida de um funcionário Bradesco, de um fechamento mal feito. Eu queria que você falasse aqui para a nossa audiência. O Bradesco vai fechar quantas agências na cidade de Bauru? Salve, galera. Na verdade, agora é só a agência da Duque, já foi fechada na semana passada, né, Alexandre? Mas a gente tem que ter clareza que o projeto deles era outro, né? Eles queriam fechar a agência Falcão aqui também, e a gente imagina que ia ter mais agências, né? Porque a gente que visita semanalmente as agências, como a gente faz, que é bom que as pessoas sempre saibam, né? Aqui em Bauru a gente tem um jornal semanal que a gente usa de desculpa para visitar cada agência toda semana. É isso que faz com que a gente tenha um contato mais próximo dos bancários. Então, a gente percebe como algumas agências estão mais vazias após a mudança de estrutura para a unidade de negócio. Então, tem toda uma articulação. Agora, felizmente, o banco foi obrigado a voltar atrás, né, Alexandre? Até por conta de todo esse boato que o Bradesco está falido. Pela primeira vez, as fake news ajudaram a gente, Alexandre. Que beleza, hein? Fernando, você aí que é funcionário do Bradesco, é triste ver aí a repercussão, né? O pessoal comentando sobre o banco que você faz parte, falando inclusive que o Bradesco estava quebrado, né? É uma estratégia bem equivocada do banco, você não acha isso? Isso. Ainda mais assim que essa já começou anteriormente, né? Então, a gente teve notícias que as agências seriam fechadas no ano passado. Então, a gente ficou nesse sofrimento até começo desse ano, onde foi efetivamente que a nossa regional deu a notícia. E não foi só aqui em Bauru, né? A gente tem notícia de Jaú, em outras cidades também, que as agências foram fechadas. E devido a essa repercussão negativa, né, para o banco, aí sim que o banco voltou atrás. Só que já gerou um estrago nos funcionários, né? Então, já gerou um problema. E a gente também não sabe até quando que o banco vai segurar de não fechar essas agências, né? Existe todo um impacto emocional, né, na saúde do trabalhador, porque realmente trabalhar em seguro ninguém gosta. Então já vamos pegar aqui uma que está sentindo na pele, né? Bom dia, Laura, tudo bem? Bom dia. Que bom que você aceitou, né, dar o seu depoimento aí, falar um pouquinho desse sofrimento, dessa agonia, né? Como que é fazer parte de uma equipe que está realmente fechando as portas? Olha, Alexandre, só quero ressaltar aqui, antes da Laura entrar no pormenor, que o que a Laura está fazendo é um exemplo de coragem aqui, né, Alexandre? E Fer, porque ela não é dirigente sindical como a gente e topou mesmo assim, tamanha indignação, a dar esse depoimento, né? Realmente é muito raro, viu, Laura? Parabéns aí pela sua coragem. Gostaria que você falasse um pouquinho aí. Por que você está dando esse depoimento? Gente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês desde sempre, anterior ao efetivo fechamento da agência. Eu tenho tido muito apoio do sindicato e todos os recursos que vocês vêm me oferecendo. Então, essa coragem, com certeza, é uma rede de apoio muito grande e muito importante para mim. Inclusive, desde o tratamento com a psicóloga que eu faço, que é um benefício que vocês fornecem a nós, funcionários do banco. E eu sou conhecida como a funcionária que foi ali na farmácia comprar um remédio e não voltou mais. Eu voltei, na verdade, com um atestado de 30 dias de afastamento por uma doença, um transtorno psicológico. E eu estou aqui para dar esse depoimento porque as pessoas precisam entender que o adoecimento ele não é um limite, ele é uma consequência por não termos limites, por não, talvez, reconhecermos os nossos limites, por sermos treinados a todos os dias, vamos nos superar, 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 e aí a gente vai encarando o nosso dia a dia como um eterno superar-se, e não é assim. Laura, se apresenta então, fala de onde que você veio, onde que você estava trabalhando, quanto tempo você tem de Bradesco, o pessoal começar a se situar na sua história. Certo. Eu ingressei no Bradesco em 2017, lá em Marília, e agora, em junho de 2023, eu vou completar 6 anos de banco. Eu tive aí um ano, mais ou menos,
na minha carreira por conta da doença, da Covid. Eu fiquei afastada, tive algumas perdas decorrentes da Covid. E, por conta disso, de Marília, eu vim para Bauru. Eu entrei como escriturária no Bradesco, como acredito que todo mundo. Aí passei pelo cargo de caixa e depois para o cargo de gerente assistente pessoa jurídica. Aí lá em Marília eu fiquei um tempo como gerente assistente e foi quando eu adoeci. E aí eu voltei para Bauru, me recuperando da doença, da perda que eu tive que encarar. E aqui em Bauru eu segui como assistente pessoa jurídica. Foi o único ano de 2022, janeiro de 2022 até o momento, onde eu efetivamente estive na minha função de gerente assistente pessoa jurídica. Tá, quando a pessoa adoece no banco, existe algum trabalho de readaptação, existe algum programa no Bradesco que torne um pouquinho a sua volta ao trabalho mais fácil? Ou não? Ou realmente você é jogado de volta na agência, sem nenhum programa, sem nenhuma assistência? Eu acho que agora eu vou experimentar como será essa assistência. Eu confesso que quando eu voltei do meu primeiro afastamento, como eu vim com sequelas da doença Covid e eu vim sofrendo um luto, então eu fui muito acolhida. Mas era um cenário completamente diferente desse que eu estou vivendo agora. Eu tenho a impressão de que eu não vou ter o acolhimento que eu tive. Mas você foi acolhida pelos colegas, né? Sim, pelos colegas. Não pela instituição organização. Bradesco. Enquanto eu estive afastada, eu tive, sim, acesso a alguns recursos que eu até desconhecia. O RH do banco me ligava, eles me prestaram auxílio. Eles tiravam dúvidas judiciais, então, em relação à pensão, a como lidar com o que eu teria que encarar, a dificuldade disso. Então, nesse sentido, eu tinha contato com uma pessoa do RH que falou comigo, porque até então eu fiquei sem ninguém, sem uma agência para voltar, sem um lugar específico. E as regionais da onde eu trabalho, eu fiquei um tempo como funcionária emprestada de Marília aqui em Bauru. Então, isso foi algo muito importante, mas vindo dos colegas, de quem se sensibilizou com a minha situação. Agora eu acredito que será diferente. Solon, você que já está há bastante tempo aí no sindicato, já vivenciou várias experiências com vários bancos. Nos outros bancos, infelizmente, essa realidade não é diferente, né? É muito raro a gente ver uma readaptação adequada, né? Antes de entrar propriamente nessa questão, fazer 2 comentários, Alexandre. Primeiro, essa questão da banalização do retorno ao trabalho, né? A gente teve recentemente uma colega da Caixa que estava com câncer e retornou ao trabalho. E foi tratada meio como coach o caso dela, né? Você está acompanhando bem, então, o tempo todo tratando ela nessa questão, vamos, guerreira, vamos. E é exatamente como a Laura falou, né? Não dá para ficar se superando todo dia, né? Como se fosse... E, ao mesmo tempo, o banco fazendo um monte de desconto de INSS na conta dela, fazendo um monte de coisa irregular e mandando a pessoa ter força guerreira, né? Então, é um absurdo e isso reflete todos os bancos, é o mesmo esquema, né? A gente tem muito acolhimento, a categoria bancária, felizmente, ainda a gente se abraça, até por tudo que a gente vive dentro das agências. Então, esse acolhimento que a Laura falou acontece mesmo, mas principalmente por causa dos colegas, né, em si, né? Outra coisa que eu queria falar, só para situar, desculpa, mas tem que falar, eu acho, né? A Laura, ela perdeu o companheiro por conta da Covid e ela também teve uma Covid severa, né? Sim, eu fiquei com sequelas que me comprometem até hoje. Eu uso medicação e é muito difícil lidar com isso. Eu acredito que ninguém estava preparado para a pandemia, mas, por certo, o banco não tem uma estrutura para lidar com pessoas com sequelas decorrentes da Covid. São perdas cognitivas de importância e isso vai afetar o meu trabalho. Então, nesse sentido, não, a gente não tem atendimento, porque eu tive as minhas perdas. Eu quero falar uma palavra e vem outra na minha boca. E aí a gente não tem uma estrutura para lidar com isso. Isso é algo bem importante da gente trazer à tona aqui para todos, eu acho que para todos. Inclusive, na tua agência, eu não sei, que infelizmente fechou, não sei se você estava lá na época, mas a gente tem um caso bem emblemático, a gente inclusive tem um processo contra o banco em relação a isso, né? Uma deficiente auditiva que no meio da Covid, não sei se já estava lá,
ela tinha que ficar atendendo o cliente, né? Sendo com todo mundo com máscara, e o Bradesco nem aí com ela, né? Ela pedindo reiteradamente para ser mudada de setor, para resolver essa situação dela, não. E ela adoeceu por causa disso, de tamanha ansiedade de não conseguir dar conta dessa situação, né? Na agência que foi fechada agora que você está trabalhando. Eu acho que você não estava lá ainda. Eu acompanhei o final desse Então, processo. assim, e aí é um exemplo clássico de como o Bradesco trata as coisas. E é por isso que nós estamos fazendo esse programa especial sobre isso, né, Alexandre? É como o Bradesco trata as coisas, como tratou o fechamento dessa agência da Duque. E a gente espera que com o depoimento da Laura, com o depoimento da Fer, que também passou coisas horrorosas dentro do banco, a gente torne isso público e desgaste mais a imagem do banco e que isso sirva de aprendizado e lição para eles melhorarem, né, Alexandre? Não é possível que a gente ficar assim. Quanto tempo mais nós vamos ficar desse jeito, Alexandre? É triste porque a gente viu aí uma ausência, né, de políticas de todas as partes, né? Por exemplo, política pública, né? Desde a esfera federal, governamental e aqui municipal, não teve o apoio. Aí a gente se depara com o pessoal que cuida aí dos bancos, né? Também não tiveram, né, o tratamento correto da Covid. Como ela falou, durante a pandemia foram negligentes e após a pandemia agem como se não tivesse acontecido nada, como se a pandemia tivesse passado e estivéssemos todos bem. E, na verdade, não é isso. A Laura está dando depoimento aqui. A gente percebe até pela sua forma de falar, Laura, o quanto você fica até, às vezes, emocionada, né, com esses assuntos, o quanto isso mexe realmente com o seu emocional. E a sensação que a gente tem é realmente de um desamparo, né? Porque essa incerteza, essa indefinição, e pior do que isso, né? Saber que o banco não leva em conta todo o seu sofrimento e as sequelas que você possui, que você não sabe quanto tempo vai durar, porque as pessoas ainda estão estudando os efeitos disso, né? Sim. Então, realmente, é uma fase muito difícil e a gente fica feliz de você falar que, poxa, pelo menos no sindicato eu tive algum apoio, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Fernanda. Porque o sindicato tem aqui as psicólogas, né, que é um custo que a gente tem, mas, na verdade, não é um custo. Na verdade, a gente está repondo uma contribuição que o bancário nos dá. Infelizmente, o Estado também deveria fazer algo parecido, porque as pessoas também pagam seus impostos, mas não faz. A prefeitura também é a mesma coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho, o Tonon já citou, você também teve um caso, né, você também foi reintegrado, você também teve aí, por parte do banco, um tratamento que não foi adequado. Eu queria que você contasse a sua experiência, porque nem todas as pessoas te conhecem ainda. Sim, eu sofri um assédio, né, por parte de um gestor. Eu fui mudada de agência. Do nada, me mudaram de agência, alegaram que era o tempo que eu tinha na agência, me mudaram de agência. E dentro dessa agência eu fui perseguida. Fui assediada e culminou na minha demissão. Isso aconteceu em 1 ano. Em 1 ano, eu também sofri o transtorno psicológico, tudo. Só que até você entender que você está doente, né? A gente não tem essa noção da doença. E eu tive um surto dentro da agência. Então, foi muito triste, mas eu não tinha essa noção da doença. Eu achei que... E quando eu percebi, eu busquei ajuda, tudo, só que eu fui demitida. Mas eu estava grávida, aí teve que cancelar minha demissão. E é muito importante essa iniciativa aqui do sindicato de colocar a psicóloga, né? Porque, às vezes, o convênio ele é limitado, ele te dá um número de sessões, então você não consegue terminar o seu tratamento, né? Então, é bem-vindo, né, a terapia com a psicóloga aqui, porque complementa, né, o do convênio, porque quem consegue pagar uma terapia particular, ela é caríssima, né, para o tanto que a gente ganha, né? E é importante a gente lembrar também, né, Tonon, o tanto que também a população está desassistida no que diz respeito ao INSS, né? O tanto que a gente vê aí de casos que a pessoa não tem a mínima condição de trabalhar e é empurrado de volta ao trabalho sem a estrutura do banco de receber e sem a ajuda do governo, né? Uma pessoa que contribuiu por anos, né? E isso aqui no caso dos bancários, a gente sempre lembra, nós temos uma convenção coletiva, a gente pega e fica criticando os bancos o tempo inteiro. Mas por a gente ser uma categoria nacional e somos mais de 400 mil em todo o país, a gente ainda tem uma série de benefícios que os outros não têm. Por exemplo, a Laura está afastada nesse momento, né? Se porventura o INSS dá apto para ela voltar ao trabalho, se ela quiser se afastar, manter o afastamento, o médico dela entender de outra forma do INSS,
ela vai ter o amparo de tentar via judicial ou até mesmo pelo complemento, pela convenção coletiva, né? Coisa que outros trabalhadores não têm. Então, a gente sempre tem que lembrar isso. Apesar de tudo, a gente está numa condição privilegiada frente a outros trabalhadores, né? E todos deveriam ter isso, né? Ter o direito de poder se tratar com folga, digamos assim, usando uma expressão vulgar, sem precisar ter essa questão de não ficar com salário e acaba voltando doente, não se recupera e vira um círculo vicioso, né, Alexandre? E às vezes tem que devolver salário em algumas ocasiões, né, Tonon? Isso, mas aqui no caso é porque o banco antecipa, justamente por causa da nossa convenção, e aí quando o INSS finalmente ele é obrigado a fazer o pagamento, ou seja, via judicial ou administrativamente, aí o bancário tem que devolver o salário. O problema é que normalmente o banco acaba pagando menos, aí tem uma coisa negativa, ou pagou mais. Ô, Laura, além de você passar todo esse drama que você passou na sua vida pessoal, perdas irreparáveis, você está numa agência que fechou, né? É mais um fator estressante para você. Como a gente já falou, o banco não teve nenhum cuidado, né? Você fala que você espera, quando você voltar, você não sabe nem o que pode acontecer. Você também falou sobre a solidariedade que seus colegas tiveram num momento difícil, mesmo o banco estimulando a competição a todo tempo. Ainda existe espaço para isso, para coleguismo dentro do banco? Agora eu acho que ficou muito difícil responder, porque com o fechamento da agência, que o banco insiste que a gente chame de incorporação, porque não é uma agência fechando, é uma agência sendo incorporada. E é praticamente um salve-se quem puder. Então, a gente chega realmente no extremo da nossa carreira, das nossas questões pessoais, é cada um lutando por si mesmo. Então, a gente se apoia em quem a gente teve mais convivência, teve mais amizade, mais compatibilidade de ideias, eu acho. Mas, mesmo assim, é uma situação muito difícil. Com o fechamento da agência, o ambiente fica extremamente hostil. É quase um jogo de poder, assim. Todo mundo quer mostrar que tem uma informação privilegiada, quando, na verdade, a única coisa que todo mundo tem é o não sei. Então, é uma luta pela sobrevivência mesmo. Uma luta pela sobrevivência. É bom pegar um gancho nisso aí, Alexandre, e falar, né, que realmente o que aconteceu foi uma fusão. O termo que o Bradesco usa está correto. Porque eles pegaram todo mundo que estava lá na agência Duque, jogaram, porque a palavra é jogaram, dentro da agência do centro aqui da cidade. Seja cliente, seja funcionário, tá? E a consequência está aí. A gente viu já na semana passada, que foi a primeira semana com a agência da Duque fechada ou incorporada, como gosta de falar o banco. Fila, horas para ser atendido, todo mundo estressado, né? Quando fala todo mundo, é cliente e funcionário. Tanto que o sindicato tomou uma iniciativa de mandar confeccionar a barraquinha. Nós vamos ficar lá na porta do banco, pegando denúncia, fazendo ligação ao Banco Central, e a diretoria do Brasil está desesperada. Já ligou aqui 2, 3 vezes. Não façam isso, tal. Porque se a gente ficar lá o dia inteiro, nós vamos pegar um monte de irregularidade. Um monte de irregularidade. Então, é coisa mal feita, coisa feita às pressas, né? E é por isso o objetivo desse programa, para deixar claro isso. Como as coisas são mal feitas. Estava fechando a agência, a Laura vai dar o depoimento. Todo mundo desesperado, sem saber o que ia ficar, teve demissão mesmo assim, né? Fazendo reunião para bater meta no meio de toda essa confusão, todo dia, antes de abrir a agência. Quem que estava fazendo reunião lá, Tonon? Nosso amigo? Mas não é culpa dele, cara, porque ele é tão vítima quanto a gente. Está tendo que viajar agora para manter o emprego. Então, assim, final de carreira, tem que submeter carreira, isso, né? Cruel, né? Também cruel. Perdeu a esposa, né? Nós estamos falando do gerente geral lá. Então, você vê, todo mundo é vítima do que o Bradesco faz. Uns mais, outros menos, mas todo mundo é vítima. Mais cedo ou mais tarde vem todo mundo chorar aqui. Vem todo mundo chorar aqui. Hoje, inclusive, quem estava falando de uma bancária... ontem atendeu uma das demitidas do Itaú, eu e a Fer, que foi demitida na semana passada, e uma das meninas, que era a colega de Lençóis, estava fazendo uma denúncia de 2 colegas superiores a ela que a assediavam, segundo o relato dela. Uma dessas foi mandada embora agora. Então, assim, não adianta, cara.
Você vai assediar hoje aqui, amanhã você que vai estar aqui pedindo nossa ajuda. Não tem jeito, velho. Exatamente. Porque o banco te usa. É isso que as pessoas têm que ter consciência. O banco te usa. A partir do momento que ele achar que você não tem mais utilidade, você vai ser descartado que nem todo mundo. Fernando, faz pouco tempo que você está liberado aqui, mas você já fez vários atendimentos aí, tem vivido o drama de perto. Como que é diariamente atender as pessoas que chegam literalmente chorando aqui dentro? Nossa, é desesperador, né? É muito triste. Porque a gente vê que só muda o banco, né? A situação é a mesma. Então, chega aqui a mesma queixa. A pessoa está doente. A gente deveria até dá para traçar o perfil do assediador, porque é a mesma história, só muda o CPF e o CNPJ. Então é muito triste. Eu confesso assim que num primeiro momento, eu fiquei até assustada. Como está difícil. A gente tem uma ideia de que banco público, a situação é diferente, não é. Estamos todos na mesma canoa furada. E até vou falar para você dar o depoimento que você já deu para mim aqui, né? A FER, para quem não sabe, foi liberado só em fevereiro, porque aqui a gente faz rodízio entre os diretores liberados. Então ela está agora 2 meses só liberada do ponto do Bradesco, que é um por banco, né? O caso da Alexandra da Caixa, do Banco Brasil, a FER agora do Bradesco. E você já falou para mim que você trabalha mais aqui do que no banco, né? Aqui. Parece loucura, né? As pessoas não imaginam isso, né? A quantidade de atendimento que a gente faz todo dia e o desgaste emocional que a gente tem, né, Fer? Porque o nego vem aqui, ninguém vem para tomar cerveja com a gente, né? É muito triste. Só trazendo problema o dia inteiro, né? Não que seja ruim, viu, Laura? Não se sinta culpada, Laura. Mas não é. Mas é que as pessoas não imaginam o que a gente passa aqui, né? Como a gente tem esse perfil assistencialista, então a gente No bom tá sentido aqui, da palavra. a gente está aqui para isso. Então você não consegue atender a pessoa sem se envolver. Então a gente acaba se colocando no lugar. E outra, nós somos colegas de profissão. Então, igual eu fui assediada. Inclusive, eu entrei com ação contra o banco, eu utilizei o jurídico, gente. Quem precisar, temos um jurídico à disposição, 5 dias na semana, das 8 às 17. Jurídico próprio, Jurídico 5 próprio, advogados, sim. coisa que ninguém tem. É bom destacar isso, viu, Fernando? Então a gente está à disposição. Temos os 3 advogados aqui, não precisa marcar horário, só dar uma ligadinha aqui que eles atendem, né? Então, assim, cada um que chega aqui, eu falo, gente, eu passei por isso. Então, dependendo da fase, você fala, não, acontece mesmo, é assim mesmo. Olha, eu tive essa fase, olha, né? Então, é difícil, a gente se coloca no lugar, não tem como. Ô, Laura, eu queria que você contasse como que foi esse planejamento do fechamento da sua agência. Como que você ficou sabendo? O que o banco te falou? Como que foi feito isso na prática? Bom, na prática, a gente já começa com 0 planejamento. Então, é comum a gente falar rádio peão, né? Desde do final do ano passado, eu acredito, já novembro, dezembro, existia esse boato sobre o fechamento de agências aqui em Bauru. E aí, qual agência vai fechar, qual vai ser incorporada a outra, e sempre nessa angústia. E ninguém tem informação de nada, tudo é um verdadeiro não sei. Aí, no último dia de fevereiro, a última segunda-feira de fevereiro, após o Carnaval, foi feito o comunicado oficial pelo gerente regional, foi até a agência, para comunicar a incorporação da agência Duque de Caxias à agência lá do centro, da Ezequiel, né, com a Aginor, agência 13. E no dia que foi feito esse comunicado, eu não pude participar. Eu e uma outra colega estávamos indo fazer a prova da CPA 20. Então, a gente não participou do comunicado em si e coincidiu de eu ter me contaminado com o Covid de novo e fiquei 1 semana afastada pela doença novamente. E nesse momento que eu estava em casa, eu tentei entrar em contato com os gestores para mostrar a minha disposição ao trabalho, que eu entendia a ansiedade como parte do processo, mas que eu estava ali, estava disposta e sempre acreditando que eu posso ter muito a contribuir ainda. Mas eu tive 0 retorno sobre isso. Eu mandei mensagem para um dos gestores da regional
E essa pessoa simplesmente não me respondeu. Eu acho que eu fiquei 3 semanas ou 4 buscando uma atenção dela. Era só um assim, ok, eu sei da sua existência, porque a agência 13, os PAs e PABs que são vinculados à agência 13, e o meu irmão ele trabalha em uma outra cidade, em um PA que é vinculado a essa agência. Então, pelo que eu tenho de conhecimento e contato com alguns outros colegas, era de que nessa situação, por não poder ter parente na mesma agência, eu não poderia ir para a agência 13. Então, a minha questão era essa: o que vão fazer comigo? Será que a minha regional, os meus gestores sabem que eu tenho um irmão que trabalha, que a gente tem essa situação? Inclusive, eu reforcei com esses gestores a importância que foi o acolhimento deles quando me trouxeram de Marília para cá, mas tudo que eu tive foi não sei, não sei, não sei. E quando eu tive a oportunidade de conversar com um desses gestores pessoalmente, ele simplesmente me disse: tá bom, Laura, ou você ou seu irmão vai ter que sair da agência 13. Enfim, isso trouxe muito mais transtorno, porque daí o meu problema começou a se tornar um problema do meu irmão também. Então, foi muito difícil e sem apoio, sem estrutura, sem planejamento, a questão da mudança. E eu acho que foi aí que começou realmente o meu adoecimento, que culminou aí nesse afastamento de 30 dias. Tonão, você foi um dos que fizeram aí o atendimento da Laura, né? Uma das pessoas que fez esse atendimento. Queria que você contasse como é que ela chegou aqui. Não, até bem... Acho mais do que como que a Laura chegou aqui, eu acho que vou falar como a gente chegou nesse programa, né? Por toda a experiência que a Laura está vivendo, né? Que é uma experiência nova para ela, infelizmente negativa, né, Laura? Você pode até me interromper e complementar se quiser falar alguma coisa. Mas eu acho que ela está tentando tirar uma coisa positiva no meio de tudo isso, que ela acabou rascunhando, tipo, eu ainda brinquei que é tipo um manifesto, né? Sobre tudo que ela viveu ali dentro da agência. Ela queria compartilhar com os outros colegas do Bradesco, justamente para que as pessoas não passem pelo dissabor que ela passou. Você vê, ela acabou de contar que uma coisa que é tão fácil de resolver, era só alguém da regional ou algum gestor imediato falando: estamos juntos, mesmo que você não vá para 13, nós vamos achar um lugar legal para você. Nós estamos pensando, estamos avaliando. Olha que coisa fácil de falar, que já diminuía toda a ansiedade dela, né? Então, por ela ter passado por toda essa experiência, a gente acabou construindo essa ideia desse podcast aqui hoje, né? Eu ainda brinquei com ela e fica aqui, vou falar a mesma coisa que eu falei para ela e para a Fernanda, você que já assistiu, vai lembrar. Para mim, ela teve aquele insight igual do Jerry Maguire, do Tom Cruise. Sabe, quando a pessoa dorme e acorda pensando que tem que mudar de vida, quer fazer algo diferente. Eu ainda brinquei com as duas, que infelizmente no filme ele acaba demitido, né? E a gente espera que isso não aconteça aqui, né, Alexandre? Mas quem não assistiu é um bom filme, hein? Inclusive do ator favorito aí do Alexandre, Cuba Gooding Jr. também, né, Alexandre? Rapaz, o cara estava envolvido nos escândalos aí, mas é um bom ator, é um bom ator. Tá queimando o filme, mas é um bom ator. Fer, você, por ser do Bradesco, já vivenciou, já ouviu relatos. Você acredita que a agência 13 tem condições de sofrer essa incorporação? Como você acha que vai ficar a vida dos clientes e dos funcionários com isso? Nossa. É difícil, né, Alexandre? Porque a gente, antes da incorporação, a gente já tinha problema com a superlotação daquela agência. Então, a gente já fez vários atos lá por causa disso. Fizemos churrasco lá. Churrasco, samba, rock, né? Então, agora é inviável. Por quê? E é bom falar, né? Graças à intervenção do sindicato, a gente conseguiu uma série de melhorias naquela agência. Reformaram todo o refeitório, porque não tinha lugar nem para o nego almoçar. Com 50 funcionários, não tinha lugar para almoçar lá. Tinha uma escada que era um desastre. Tinha uma escada que funcionário caiu da escada, ela ficou pronta agora ontem, porque a gente teve que fazer denúncia, levar bombeiro lá para intervir, né? Então é uma agência que tem uma série de problemas crônicos, né, Fer? Está melhorando, né? Graças à intervenção do sindicato, vem melhorando. Mas, assim, é humanamente impossível.
Quando eles foram abrir essas agências da periferia, igual o Bela Vista, Falcão, eles sangraram a agência 13 para levar os clientes para as outras agências. E agora eles estão fazendo o caminho de volta, né? Mas, assim, como que vai ficar? Até quando eles vão deixar esses funcionários lá? Porque eles não vão. Você concorda que não vão. No caixa, quantos caixas tem naquela agência? Não fica com essa de não ficar filtrando cliente para utilizar o caixa, meta de... Fica falando que o sistema caiu. Sistema caiu, meta de autenticação, entendeu? Agora falaram que não tem mais, né, Tonon? Que não existe mais essa meta de autenticação. Vamos ver. Eles têm até amanhã para realmente... É até legal falar isso. Na reunião que a diretoria do Bradesco fez, anunciando o não fechamento da agência Falcão, eles também anunciaram que acabou a medição de meta dentro dos caixas, né? Porque isso também ajudava no impacto de você falarem que o Bradesco estava falindo. Só por causa disso que eles voltaram atrás, porque aí eles fechavam a porta para os clientes, e aí isso que gerava o transtorno. Pô, não tem mais caixa, os caras têm dinheiro aí para contratar um caixa. Estão fechando as agências. Estão fechando as agências. Então, é por isso, viu, galera? Mas nesse mesmo dia que foi anunciado o não fechamento da agência Falcão de mais de 100 em todo o país, eles voltaram atrás nessa situação de caixa, e é por isso que eles estão falando que a gente não precisa ficar com a barraquinha lá, porque não vai mais acontecer esse negócio de triagem, porque eles estavam com meta de poucas transações do caixa. Então, por isso que eles bloqueavam a entrada do cliente. Mas nós vamos ficar com a barraquinha lá, porque a gente só acredita vendo, né? Só acredita vendo, exatamente. Igual São Tomé. Podia até fazer levar o São Tomé lá, né? Uma abelha de São Tomé. Eu acho uma boa. Eu acho que é uma boa, hein? Eu acho que dá um belo ato. Tonon, é triste a gente ver quantas irregularidades sendo praticadas e nenhum vereador da nossa cidade com uma iniciativa de um projeto de lei, né? A gente teria tanta coisa aqui para regulamentar nos bancos aqui, principalmente aqui, até mesmo a nível municipal, né? Não precisa inventar a roda. Mas, infelizmente, a gente não tem mais a lei da fila. Acabou aqui, né? A gente tem ainda a lei da fila considerando o PROCON, né? Mas a gente não tem um vereador. Então, dá um recado aí para os vereadores de Bauru aí. Coisa fácil de fazer, né, galera? Hoje mesmo, eu sou coordenador de imprensa aqui do sindicato, eu estava fazendo o levantamento das notícias que nós vamos divulgar na data de hoje. Florianópolis está tendo uma lei para retomada obrigatória dos guardas dentro de todas as agências, vigilantes, né? Eles não gostam de chamar de guarda. Vigilante dentro de todas as agências. Por quê? Porque lá a Câmara Municipal entendeu que pode legislar dessa forma. Então, você vê, é um exemplo fácil, que dá segurança para todos os bancários, dá segurança para os clientes. Aquela agência da 13 mesmo, onde a Laura vai trabalhar, provavelmente na próxima, quando retornar da licença, não tem um segurança para ficar ali do lado de fora. E tem um movimento enorme de cliente ali, né? Tanto que já teve, semana passada, que a gente teve lá, que a gente ficou sabendo, inclusive, de cliente que sofreu golpe ali dentro do atendimento. Então, você vê, é uma coisa que os vereadores aqui poderiam legislar com facilidade e não fazem, né, Alexandre? Então, aí eu acho mais do que para os vereadores locais, atuais, que eu não tenho esperança, é que fica uma mensagem para a população, né? Que vota nesses caras, vamos repensar, né? Não é porque o cara é teu amigo, ou teu pastor, outra coisa, que ele é um bom representante para legislar sobre suas leis, né? É isso. Ô, Laura, a expectativa aí a Fernanda já falou, né? É realmente de dias difíceis. A realidade aí dos funcionários do Bradesco é uma agência mais lotada do que nunca, com condições cada vez mais precárias. Desde que você entrou, você tem sentido realmente esse movimento de enfraquecimento e precarização do banco? Está cada vez pior trabalhando no Bradesco? Certamente, porque nós somos instruídos a atender os clientes por canais digitais, mas nós não temos treinamento suficiente, não para a utilização dos canais digitais em si, mas para como abordar um cliente, porque existem perfis diferentes, né? Se a gente pegar uma pessoa que é mais idosa ou que não teve uma escolaridade completa, não sabe utilizar, não consegue. Existe a questão cultural de fazer certas transações na boca do caixa. Isso é cultural. Por que a gente vai tirar isso do nosso cliente? Sabe, a gente é tão importante a gente evidenciar as nossas tradições, enfim.
E isso é uma coisa boa ou ruim? Nós não estamos aqui para julgar. Para nós é muito bom. Nós, enquanto clientes, não enquanto funcionários. Enquanto clientes, eu nunca fui uma pessoa que frequentei banco, que fui. Eu sempre prefiro uma comunicação digital. Mas você sabe que existem pessoas que preferem o contrário. Exatamente. E elas têm todo o direito de usar esse serviço. Exatamente. Né? E aí, com as informações que a gente tem, as orientações que a gente tem, o cliente vai ficando cada vez mais distante da gente. E o que a gente tem sentido, bom, eu tenho sentido já desde muito tempo, é isso. O Bradesco foi bom. Eu não tenho tanto tempo de banco assim, mas o Bradesco foi bom, para mim, mostra que estamos perdendo muito nesse atendimento aí. E até o que o Tonon falou da questão da fake news que o Bradesco estava quebrando. Cara, esses dias eu fui ali, tem um comércio próximo da minha casa, fui comprar um alimento ali. E as pessoas estavam falando literalmente isso. Olha, o Bradesco está ruim das pernas, o Bradesco estava fechando. E como eles sabem que a gente é do sindicato, eles vêm perguntar mesmo. E aí, como é que está o Bradesco? O Bradesco está quebrando? Eu falei, não, muito pelo contrário. O Bradesco Só está 20 bilhões de lucro. O Bradesco está cada vez mais rico, mas a mesquinharia, né, Tonon, continua a mesma, né? Não, entra governo, sai governo, continua a mesma ganância desses banqueiros, né? E ninguém para realmente colocar ordem na casa, né? E aí entra a nossa crítica, inclusive, ao governo Lula, né? Porque ele é amigo dos banqueiros, né? As pessoas falam que ele é comunista, essas loucuras aí, socialista, mas não é nada disso, né? O cara é amigo dos banqueiros, né? Fer, você acompanhou a gente na entrega do material da Caixa Econômica, né? A gente acabou invadindo uma outra base, foi uma experiência legal, acho que foi a primeira vez que você foi para uma outra base. Eu queria que você desse o seu depoimento, pode falar lá. O que você mais ouvia quando você visitava o pessoal de outra base, bancário de outra base? O que mais eles falavam? O nosso sindicato é muito ativo. E quando a gente ouve uma coisa dessa, a gente fica até um pouco triste, né? Porque a gente vê uma ausência de trabalho muito grande da parte dos outros sindicatos, né? Isso que me causou um espanto, né? Porque a gente já tem informações aqui de uma base, de um sindicato de outra base aqui próxima que também não é ativa. Aí você viaja um pouco mais e essa base também não é ativa. Dá a sensação que a gente está sozinho aqui no interior, que só tem a gente. E estamos. Pois é. Então, assim, parece que a gente está enxugando gelo, né? Isso a gente sabe, que a gente enxuga gelo. Mas, assim, como que a gente pode estar sozinho, né? Numa região tão grande. Ainda bem que a gente tem visibilidade, e isso já dá um conforto, né? Que os outros bancários... Tanto que quanta informação a gente deu, né? De ações, eu até fiquei Inclusive, fizemos um atendimento, teve gente que estava com dúvida, não tinha resposta do sindicato local, que a gente trouxe para o nosso jurídico e prestar os esclarecimentos. E essa é uma função de um sindicato social como o nosso, né? Hoje mesmo, um colega de São Paulo que viu os vídeos nossos ligou para cá hoje cedo, logo na primeira ligação do dia, pedindo nossa ajuda em um processo administrativo, um colega da Caixa. Então, você vê, o cara de São Paulo não tem apoio lá, liga para a gente fica muito orgulhoso disso. É legal, né, Fer? A gente chegar, visitar as agências, ter esse retorno, esse feedback. E é triste a gente constatar que nem material na mesa tinha lá, né? A gente visita o nosso jornal, a gente sempre vê o nosso jornalzinho na mesa ali. Sim. Infelizmente, nas outras bases não tem nem essa distribuição de material. Sim, a gente encontrou até dirigente sindical dentro da agência, né? Que nem se manifestaram, né? Nem as pessoas fazendo denúncia de irregularidade para a gente que é de fora, e o dirigente sindical lá desse sindicato pelego lá dentro da agência. Tinha dirigente secreto, né? Dirigente secreto, nem se apresentava. Triste, gente. Vergonhoso, não é triste? Vergonhoso. Laura, você começou falando que você está afastado. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente do seu afastamento. Qual é o motivo do seu afastamento? O que hoje tem lá no seu CID? Hoje, o que consta no atestado do meu médico é transtorno misto de ansiedade, depressão e síndrome de burnout. Síndrome de burnout é um esgotamento que, para mim, é mental, é físico, parece que a nossa alma está totalmente esgotada. E eu senti que eu precisava, na verdade, eu precisava fazer alguma coisa há um tempo, né? Porque o meu afastamento foi um colega de trabalho foi demitido
em uma sexta-feira, às vésperas do fechamento da agência. E foi inacreditável para mim, porque todos os dias, desde que foi anunciado o fechamento da agência, eu ia e eu falava, eu não aguento mais, porque o que a gente tinha eram os próprios funcionários esvaziando armários e colocando dentro de caixas. E essas caixas ficavam espalhadas principalmente ali na sala do gerente de pessoa jurídica, porque o cliente não tem acesso, não tem câmeras, eu não sei por qual razão, mas aquilo ali ficava ali espalhado o tempo todo. Ou seja, um ambiente de trabalho extremamente bagunçado, desordenado, aquele cheiro de papelão horrível. E, para mim, isso é muito significativo, a mudança. Porque a minha mudança de Marília para Bauru, a mudança, para mim, ela tem um peso muito forte. Mudar significa que o pior pode acontecer e vai acontecer, porque eu só mudei porque eu perdi o meu marido. Então, e quando eu fiz essa mudança, era uma casa lá em Marília que veio parar dentro da casa da minha mãe, que foi para onde eu retornei. Então, eu tive que conviver com caixas de papelão, com tudo que tem dentro de uma casa por um tempo, até que eu pudesse dar um direcionamento a tudo. E, para mim, viver isso de novo dentro da agência foi inexplicável. Eu chegava em casa, eu não tinha vontade de comer, de assistir televisão, de ler, de conversar, nada. Eu simplesmente apagava e acordava no outro dia, ia trabalhar e você vai se tornando um zumbi sem perceber que isso está acontecendo. E aí a minha mãe, quem foi falando, olha, não dá mais, está muito complicado assim. Aí a gente precisa da atividade física para ajudar o nosso psicológico. Mas não tem vontade de fazer atividade física que nenhuma. Psicológico que te leva para uma atividade física? Nenhum. Então, onde já se viu? Quando eu estive em Marília, eu contratei uma empresa, a empresa foi lá e fez a minha mudança. Em um dia, eles encaixotaram tudo e trouxeram. Eu não sei por qual razão isso não pode acontecer, documentos, mas poderia ter um funcionário ali fiscalizando. Mas não pegar alguém e fazer a mudança propriamente dita. Para mim, isso foi impossível. Eu não coloquei a mão em nada, porque, para mim, é uma questão pessoal. E, em relação a isso, você não pode falar, na verdade, mudança significa a minha mudança de Marília. Mas já vai fazer 2 anos, né, que você mudou de Marília, já está bom. Mas nem eu consigo determinar o tempo do meu sofrimento. Quem são as outras pessoas para entender? Pode ser que daqui 20 anos eu tenha que passar por uma mudança e isso aconteça de novo. E, junto com isso, é essa instabilidade. Para onde que o gerente tal vai, o outro não vai. E aí, no dia que esse colega foi demitido, eu olhava e falava, meu Deus, todos os dias nós falávamos um com o outro. Não dá mais, eu não aguento mais. Não, mas vamos ficar junto. Pela parceria, nesse ponto que os colegas de trabalho se tornam amigos muitas vezes. Então, nessa parceria de estar junto um com o outro, é que a gente foi segurando as pontas, mas sem apoio algum do banco. A gente não teve instrução, por exemplo, de questões operacionais. Eu sou assistente, os clientes têm carteira de cobrança. Existe um procedimento que deveria ser feito, isso não foi passado para a gente não sabia se ia ficar na agência, que horas que ia ir para a agência 13, se alguém ia levar nossas coisas, se a gente ia ter que pôr uma mochila nas costas e descer. Não existiu isso. Eu tive lá no último dia, no dia do fechamento, meio-dia eles mandaram o pessoal descer por meio do dia para a agência centro para começar a integração. Então, a agência estava sendo fechada, ao mesmo tempo, do nada, mandaram o pessoal para começar a interagir lá. Então, tudo muito mal feito, né? E o que você falou, né? Como que um banco do tamanho do Bradesco deixa aquele monte de caixa ali para você conviver todo dia com isso, né? Você com a incerteza e na tua frente ali, ó, vai fechar. Vai fechar, tipo um luminoso, assim, ó. A vaca está indo pro brejo, ó, vai ter demissão, vai ter coisa, tudo feito em câmera lenta, devagar.
que acaba adoecendo mesmo, né, Laura? Não tem jeito, e né? junto com isso, é muito importante que a gente fale que as metas continuavam. Então, independente da caixa, o gerente um dia quase caiu, porque foi sentado uma caixa, se apoiar, sei lá, aconteceu, caiu. Porque todos os dias a gente tem uma reunião. Coitado, o Valdir, quase caiu da cadeira, o Alexandre. Tá quase caindo do cavalo, hein? E todos os dias reuniões. Olha, gente, não é para desanimar, a agência está fechando, mas os clientes continuam, os produtos continuam aí para a gente vender, as metas continuam. E mais, lá na agência 13 tem funcionário muito bom. Então, assim, né? Será que todo mundo vai ficar lá? Isso é muito importante que você está falando, porque assim, o que a gente percebeu também no fechamento dessa agência? Que eles fizeram um joguete mesmo, né? No sentido, quem estava na Duca, eles falavam, produz, que tem uns caras bons lá na 13, né? E na 13 é a mesma coisa. E na 13, produz, os tem caras chegando lá, os caras produz, bons. tá chegando os caras fera aí da Duque, não vai ficar todo mundo. Então você vê, né? Competição mesmo, né, Alexandre? E é muito triste isso, é triste demais, cara. É triste porque não leva em conta o ser humano, né? Como a Laura disse, né? Ela tem particularidades, ela tem uma história de vida e isso não é levado em consideração em nenhum momento, né? Você vê que eles tratam todo mundo como se fosse uma boiada e vai ter uma cerquinha lá e quem chegar primeiro vai. E alguns vão ficar sempre pelo caminho. E quando vem falar com o sindicato, não é isso que eles falam, né, Tono? Não, vão aproveitar todo mundo, vai todo mundo ficar bem, não vai mudar nada. Mas na prática não é isso que acontece. E quando o funcionário acaba vendo na prática que não é isso, aí a insegurança aumenta muito mais, né? E aí a gente passa a entender esse esgotamento, esse cansaço físico, né? E o quanto isso contribui para essa síndrome que é, na verdade, hoje um problema de saúde, né? Mundial, né? Ele é considerado acidente de trabalho, né? E bom você ter falado isso, que é exatamente isso. É bom a gente lembrar isso, essa questão do burnout. Primeiro que a gente tem aqui um vídeo de um colega do BB, que é o terceiro vídeo mais assistido do canal do sindicato, ele dando todo o depoimento de como ele adoeceu e chegou no burnout. Então, quem não viu esse vídeo, é um vídeo legal para dar bem a dimensão de como a pessoa chega no adoecimento, como a Fer falou, e às vezes ela nem percebe, né? E agora a gente tem essa discussão de que burnout dá estabilidade, porque ele é considerado B91. Então, se você tem algum problema em relação a isso, o Sindicato dos Bancários está aqui à disposição para dar toda a orientação que você precisa em relação a isso. Agora, o que eu queria falar com a Laura, que eu acho que você podia continuar o relato, Laura, o que aconteceu depois que você soube da demissão desse colega, que você acabou saindo no meio do dia da agência, né? Totalmente abalada, né? Exatamente. Eu acho que a demissão inexplicável desse colega foi aquela gotinha d'água que fez literalmente o meu copo transbordar. Então, nós chegamos pela manhã, ele foi desligado e aí eu só chorava. Eu acho que o meu choro, ele representava um choro contido de muitas situações. E aí eu só chorava. De fato, eu precisava comprar um remédio para o meu nariz, para desentupir o nariz de tanto chorar. Aí eu virei para o meu gerente, eu falei, eu vou na farmácia comprar um remédio para o meu nariz. E aí ele falou que ele sabia que eu não estava bem, né, se eu precisasse de alguma coisa. E aí eu não conseguia responder, eu só andei, eu só saí da agência. E aí eu chorava tanto. E simplesmente eu fui parar na clínica do meu psiquiatra, com quem eu já faço acompanhamento, e eu não conseguia falar com ele. Eu não via nada. É muito interessante como que a gente se perde assim em si mesmo. E você dirigindo tudo, fazendo tudo? Não, eu estava a pé. A clínica do meu psiquiatra é ali perto, a farmácia é uma quadra ali da agência. Então eu saí a pé, mas eu não enxergava nada. Eu não sei como. É um automático que a gente entra, que é inexplicável. E nesses momentos eu vejo, agora, né, na verdade, eu vejo que quando a gente está nesse ponto de exaustão, quando o copo realmente transborda, nós somos capazes de qualquer coisa, porque a gente perde a noção de tempo, de espaço, de tudo. Eu até perguntei se estava dirigindo, porque a gente tem aquele caso clássico em São Paulo, né, da bancária que entrou lá na como chama aquela entrada de São Paulo, Alexandre, que a gente pega na Marginal, na contramão.
E era uma bancária, não sei se vocês lembram desse caso. Ela dirigiu não sei quantos quilômetros na contramão na marginal. Então, assim, cara, acontece isso mesmo. Porque você se desliga do mundo, é uma outra realidade, né, Alexandre? Exato, exato. E aí ela é uma estratégia, né? É uma estratégia do próprio cérebro, né? Porque ele começa a sentir os impactos, né? De uma notícia tão ruim quanto essa. Alguém que representava, né, ali um colega de trabalho, às vezes um apoio, né, para um momento difícil, poxa, vai estar ali do meu lado, e de repente você vê que aquela pessoa não vai estar mais e que amanhã ou depois pode ser você, né? Realmente gera uma ansiedade muito forte. E você ainda relatou, né? Você tinha uma farmácia do lado, você tinha um psiquiatra do lado. Agora vai mudar totalmente, né? A sua rotina, o seu dia a dia. E isso causa um impacto na vida das pessoas. Não é simplesmente trocar um CEP, né? Isso tem todo aí. Isso é algo muito importante. Esses colegas que se tornaram amigos para mim, eu tive crise de pânico, não foi nenhuma nem duas vezes dentro da agência. E, gente, isso é constrangedor. Porque lá em Marília, com a Covid, eu fui resgatada pela ambulância para ir para o hospital. E numa crise de pânico, onde as mãos vão ficando totalmente enrijecidas, parece que você está tendo uma parada cardíaca, eu não sei, para quem não conhece, é muito difícil. E eu implorava para eles, eu falava, por favor, não chama ambulância. Então, os meus colegas tinham um medicamento, eles sabiam onde estava, para que eles me ajudassem. Então, e esse colega, a gente sentava próximo, e várias vezes eu olhava, ele falava remédio, eu só fazia que sim com a cabeça. Então, ele me ajudou a sair de crises de pânico terríveis. E passar por tudo isso de novo é muito difícil, sabe? Quem são as pessoas que eu vou encontrar? Nesse momento, eu não sei se as pessoas que eu vou encontrar simplesmente vão aceitar ou vão falar que é frescura. Então, tá aqui é realmente pedir para os nossos colegas, é sentir, como a gente estava falando, que o sindicato daqui é muito ativo, e é contribuir, é compartilhar a experiência, compartilhar a informação e pedir para as pessoas, nós somos números, mas esses números são produzidos por seres humanos, sabe? Então, existem meios de se trabalhar de uma maneira saudável. Isso tem que ser dito, isso precisa estar presente verdadeiramente no dia a dia do banco, não só nos trainetes que a gente tem que fazer, porque se torna até uma coisa muito chata. Ai, que saco, tem que fazer um trainet de assédio. Não, é muito importante para que a gente saiba identificar o que é um assédio, para que a gente comece a entender o que são limites, porque adoecer, como a gente já falou, não é um limite, é uma consequência muito grave. E até pegando essa questão que você está falando do assédio, né? Entre tanta coisa que você viveu lá, tem um e-mail, né, que você colocou aqui no seu texto também, que te fez muito mal, né? Que é um e-mail que veio da regional do banco, que fala, não se contente com não em negrito, né? Exatamente. A gente recebe infinitos e-mails todos os dias, e esse, dentre outras coisas que se falava, era não se contentem com um não. E aí, eu olhava para esse e-mail e falava, é sério isso, gente? Eu não consigo me confirmar, porque daí o cliente vai falar não, e aí eu não vou me contentar com um não. Existe algum cenário em que essa frase faça sentido? Não se contente com um não? A gente pode, sim, mudar estratégias. Isso é um prato cheio para o assediador, né? Imagina, o cara já tem aquele instinto de assediador, aí o banco ainda manda ele fala, não se contente com não, pronto. Era o que ele precisava para se tornar Perfeito, Alexandre. Realmente um pentelho na vida de todo mundo. E não é, né? Existem momentos que não é não, né? E para o cliente... Não é não, isso é muito sério. O texto dela fala exatamente isso. Não é não. Exatamente. Né? A gente não prega isso na hora de um assédio, na hora de um monte de coisa. No fechamento de agência, você relatou aqui que eles sugeriram algumas sugestões, né, para os funcionários realizarem. E você falou que é muito difícil para os funcionários se manifestarem, porque existe ali uma cultura de medo. Queria que você falasse um pouquinho disso, Laura. Exatamente. Nós recebemos muitos e-mails todos os dias e todo mundo quer responder, mas, na verdade, a gente não responde. E aí, para o final de março, ou seja, já muito próximo do fechamento da agência, um dos e-mails dizia para a gente que muitas oportunidades estavam ficando para a última semana e que nós deveríamos ter força de vendas. E o e-mail é finalizado com a seguinte questão: o que posso contribuir com vocês?
E aí eu trago para vocês um relato meus pensamentos, né? Na prática, nenhum funcionário tem coragem ou audácia, né, para responder esse e-mail. E eu gostaria de responder esse e-mail, algumas maneiras de como os nossos gestores poderiam contribuir com as equipes. Eu listei aqui, então, alguns itens e eu gostaria de falar aqui para vocês. Atentar-se ao teor e à constância na cobrança de metas. Em geral, essas metas são necessidades da regional e, em sua maioria, não condizem com a demanda dos clientes, principalmente nesse cenário de agência fechando. Cara, eu vou ter que interromper. A gente tem que fazer essa discussão, né, Alexandre? Já que nós estamos abordando... E a Laura foi perfeita. O que acontece hoje dentro dos bancos? Para todo mundo entender. Então, a tua agência tem uma meta. Mas você pode estar com a tua meta batida dentro da tua agência. Se o regional está precisando de outra coisa, ele vai te cobrar outra coisa. Se a diretoria está precisando de outra coisa, ele vai cobrar outra coisa. Então, você fica com 5 metros, 6 metros, cada um pedindo uma coisa, e você acaba não dando conta de nada, né, Laura? Muitas vezes, como ela falou, não tem nada a ver com a clientela, né? E não tem nada a ver com o perfil da tua agência, né? Pega a agência da Du, quando ela trabalhava. Ali é uma agência que a gente até pesquisou a data, né, Fer? Você lembra que data que ela foi inaugurada? Tinha mais de 30 anos. Mais de 30 anos. A maioria daquela população de clientes é uma clientela mais velha que mora ali ao redor, né? Então, é um perfil totalmente diferente de algumas demandas da regional, de alguma demanda da diretoria do banco, né? Então, assim, é um absurdo, né? Que bom que você está pontuando isso aí, Laura, entre tantas coisas. Eu acho, sim, muito importante a gente falar sobre isso, porque é o que a gente falou, né? As metas são necessidades da regional, não são necessidades do cliente, isso é uma realidade. Outra coisa que eu gostaria de responder nesse e-mail, queria que os nossos gestores conhecessem o cenário no qual a agência apontada como ruim encontra-se e que fosse levado em consideração a localização, a situação financeira dos clientes, os impactos gerados nas receitas empresariais diante da pandemia e orientar a equipe sobre estratégias de sucesso. Então, nós somos apontados como uma agência com números ruins. Ok, mas qual é a situação dos nossos clientes? Gente, empresas, eu sou assistente de pessoa jurídica, as portas se fecharam. Aí você solicita uma aprovação de crédito e aí vem falando, explique a razão do período tal até tal a queda no faturamento. Ô, gente... Só tiver uma pandemia de Covid de 2 anos. Parece que a gente está vivendo em outro mundo. Será que ninguém viu as empresas fechadas? Então, assim... e o que, então, a gente deve fazer? Sabe? O que esses gestores estão fazendo por nós? Nenhum gestor vai lá passar o dia e fala, não, vamos fazer tal ação ou outra. Poxa, o colega que está muito bom lá em cima é o primeiro, está fazendo isso. Isso não existe. A gente só sabe receber a informação de que vocês estão ruins e vocês precisam se superar. Existe um planejamento, né? Existe uma cobrança. O planejamento só não existe. Uma cobrança. Inclusive, esse é a minha outra questão. Pedir aos nossos gestores para promover o encontro de gerentes para que sejam compartilhadas essas estratégias na gestão das carteiras, lógico, que têm o mesmo perfil, para que isso seja... para que a gente encontre reciprocidade nas nossas atividades, para que as relações sejam horizontais e não... É claro que a gente respeita a hierarquia do banco, mas entre os colegas a gente sente muito que de repente, quer realmente estar lá em cima para ter mais poder que o outro. Eu só ia falar que essa questão desse item, é bom ter esse tipo de reunião, é bom, mas se as pessoas souberem conduzir, né? Ontem, no atendimento que eu e a Fer fizemos das últimas demitidas do Itaú, pasmem o que eu vou falar. Eles estavam fazendo recuperação de crédito, né? E nessa última reunião, parecida com o que você está propondo, as insinuações assim, tem gente que está conseguindo recuperar crédito porque está cobrando as pessoas pelas redes sociais. Acha a pessoa na rede social. Olha o absurdo que é isso. Fazer o bancário entrar na rede social do cliente devedor, procurar o cliente e cobrar o cara pelo Facebook, pelo Instagram.
Essa é só mais uma das denúncias que nós vamos levar para o Ministério Público do Itaú, né? Uma Depois tremenda o- ilegalidade. Porque tá Depois tudo o processo errado. vem, responsabiliza o funcionário. Isso. Porque daí o banco se isenta e fala, não, eu não tenho isso Eu não mandei o cara ir normatizado. na rede social. Eu não tenho isso normatizado. Ele fez porque ele quis, entendeu? Aí você não tem documento, você não gravou, por isso que tem que se documentar. Mas você vê, o banco fazendo esse tipo de reunião que lá no Itaú acontece, mas para invés de fazer algo produtivo para as coisas, o cara pega um exemplo de um cara que está fazendo isso, Adina, e deixa meio que no ar, ó, por que todo mundo não faz assim? Né? Então, assim, absurdo demais. Compartilhando coisa errada, né? A verdade é Compartilhando coisa errada para atingir meta. E depois, como a Fervent falou, a hora que a vaca vai para o brejo, aí o banco fala, não tem nada a ver com isso. Né? Pode voltar. Exatamente. Essas situações que a gente encontra não são ações de sucesso, gestão de sucesso. Pelo contrário, é gestão de desespero. Excelente, é isso mesmo. Porque é demais, gente. A regional, os nossos gestores fazem gestão de interesse. E aí a gente tem que fazer a gestão do nosso desespero, da nossa ansiedade. Isso é horrível. E, principalmente, gente, como que os nossos gestores podem contribuir? Principalmente não, né? Mais um dos. Quando solicitar uma tarefa, responder essa tarefa de forma coerente e concisa e respeitar o tempo investido pelos gerentes, os assistentes, os agentes de negócio, caixa, enfim, na execução dessa tarefa. A regional pede um serviço, faz um levantamento de carteira de cobrança. A gente faz todo um levantamento. E aí? Nada, não vem um retorno para a gente. Nós somos cobrados para dar retorno ao cliente, mas nós, funcionários, não temos retorno de nada. Nós somos cobrados para atender o cliente com excelência, para encantar o cliente. Mas, cada vez mais, nós estamos desencantados com o trabalho no banco. Então, a minha mãe se preocupa muito com isso, porque, na época dela, trabalhar no banco era algo maravilhoso, era algo incrível. Acabei de ter um insight para outro ato, Alexandre, levar a princesa do Encantado lá para frente do banco e fazer o desencantado. Boa ideia. Os desencantados. É isso que está acontecendo. E eu sei que adoecer não é algo de hoje. A minha sogra, ela foi aposentada do Banco do Brasil por invalidez, por conta do estresse. E isso há muitos anos. Então, eu acho que estar aqui é realmente pedir para as pessoas, reconheçam os seus limites, procurem ajuda. A gente estava falando do papel de vocês, para nós é muito importante. Vocês fornecem para a gente instrumentos para a gente ir tendo esse autoconhecimento que a gente não encontra em outro lugar. Acessar o RH do banco é uma situação muito específica. E a gente não encontra um meio de comunicação para a gente. É o que a gente conversa. A gente não quer só... Eu não quero só... pensar nessas questões como não estamos fazendo uma denúncia, a gente quer conversar, quer falar, olha, dá certo, faz isso, por favor. E eu acho que é sublime mesmo o trabalho de todos vocês. Eu agradeço sempre, porque eu tenho tido muito apoio, e é só por isso que eu consigo estar aqui hoje falando e pedindo para as pessoas: tenham limites, respeitem esses limites. A gente que te viu um mês atrás, a gente percebe como você está melhor com o seu afastamento. E não adianta fugir, né? É porque está afastado do local que adoece, que é o banco, né, pessoal? Agora, o que eu queria aproveitar e falar bem como a Laura falou, não espere ser demitida como as colegas do Itaú aconteceu ontem, que a gente atendeu, para fazer determinadas denúncias para a gente. Essa coisa de, por exemplo, só saber essa questão da rede social, que os caras estavam mandando cobrar PDD em rede social. Qualquer um anônimo pode ligar para o sindicato e fazer essa denúncia, né? Porque se ninguém falar, isso vai se tornar uma prática comum dentro do banco. E, então, é preciso ter coragem, como a Laura está tendo, para fazer algumas denúncias e trazer isso aqui para a gente fazer um bom debate aqui e poder ajudar, né, Fer? Sim, com certeza. Eu queria agradecer você, Laura, pela sua coragem. Eu espero que as coisas fiquem tudo certo para você, que tudo se resolva da melhor forma. E a gente sempre vai estar aqui, de portas abertas, tudo que você precisar. E isso se estende aos demais colegas, né, aos demais bancários. A gente está aqui. Então, sempre aqui.
Tonon, eu queria que você deixasse o nosso recado final antes de eu passar para a Laura encerrar. Dá as orientações aí, faz aí a propaganda aí dos serviços que a gente está oferecendo, porque como a Laura falou, né, é de fundamental importância para quem às vezes está enfrentando problemas como ela está enfrentando, e a gente sabe que muita gente na nossa categoria está enfrentando. É isso, então sempre lembrar, galera. Primeiro você tem o acolhimento dos diretores aqui. Às vezes você só quer fazer um desabafo, você nem quer que a gente faça algum encaminhamento. Porque acontece muito isso. Então, você pode vir aqui, que a gente está aqui para te ouvir e te acolher. Situação um pouco mais grave, tem as psicólogas gratuitas aqui para quem é sindicalizado, que também fazem esse tipo de atendimento, querem ajudar, e aí você pode até se abrir mais do que com um diretor, que você não tem, às vezes, intimidade para fazer algumas discussões. E, por fim, se for um caso grave, como o Alexandre falou, aqui a gente é o único sindicato do país de bancários que tem um jurídico próprio. 5 advogados que trabalham registrados ou por contrato aqui na entidade. Então, eles têm carga horária, que é outra dinâmica do que aqueles advogados terceirizados de sindicato, que vão te cobrar uma fortuna para você ir atrás deles. Aqui, a imensa maioria dos processos chega até a ser de graça, né? Quando tem algum custo, é de 5% do lucro líquido da ação, 15% se você não for sindicalizado, do líquido. Então, a gente está aqui para ajudar, galera. Vocês não estão sozinhos. Beleza. Laura, agora eu queria que você deixasse aí o seu recado final aí para os nossos ouvintes, né? O pessoal que acompanha aí o nosso podcast, a nossa audiência. Obrigado por ter vindo, obrigado pela coragem de se manifestar. A gente percebe em você a ânsia de mudar as coisas, de não se conformar com a triste realidade dos bancos. Que bom que se todos os bancários tivessem aí essa garra e essa vontade. A gente sabe que existe aí o medo, né, na nossa categoria, mas é preciso de pessoas com coragem para a gente conseguir mudar e humanizar um pouquinho, né? A gente sabe que trabalhar em banco nunca é algo fácil, mas precisa ter um mínimo de humanidade, e realmente isso está faltando. Eu agradeço a todos vocês pela oportunidade de poder colocar essas minhas questões, de torná-las públicas para quem quiser ouvir. Eu gostaria que as pessoas entendessem que vocês estão aqui por nós mesmos. Vocês são diretores sindicais e mostram para a gente que sim, a gente que é bem pequenininho, que não é nada, podemos ter uma conversa muito honesta, com muito acolhimento e entender, respeitar o seu tempo, as suas questões, respeitar os colegas que adoecem. Não é frescura adoecer. A gente precisa sempre manter esse diálogo vivo. Adoecer não é frescura, adoecer é consequência, adoecer não é limite. Então, que nós saibamos usufruir, né, de todos os benefícios que a gente tem, e eu acho que como uma gratidão mesmo a tudo o que eu tenho, todo o apoio que eu tenho recebido de vocês, estar aqui conversando. Estou sempre à disposição, estou aberta aos colegas que quiserem trocar uma ideia sobre como eu consegui chegar até aqui, porque, às vezes, as pessoas não têm coragem de vir até aqui com medo do que vai sair daqui. Então, essa decisão da gente estar aqui conversando publicamente é uma decisão tomada em conjunto, com o tempo, com toda a assessoria possível e imaginável. Então, sim, procurem, né, vocês do sindicato. Eu estou sempre à disposição para conversar sobre o que for preciso. E muito obrigada pela oportunidade mesmo de estar aqui. Valeu. Fernanda, você encerra para a gente aí, falando para o pessoal se inscrever, fazer a sua vez de blogueirinha. Vai, olhando para a câmera. 1, 2, 3, gravando. Curta, compartilha, se inscreva no nosso canal e a gente está à disposição aqui. É isso aí. Tonon, manda um abraço pro pessoal e encerra aí, fazendo um favor. É isso aí, galera. Vamos se inscrever, já estamos em 2.400 inscritos e vamos adiante aí, divulgar o que os outros não divulgam. Valeu. Sempre na luta, galera.